Bom dia, estamos aqui para fazer hoje o quarto estudo. Estamos aqui num cenário diferente hoje. Estamos aqui em cima da laje aqui, com esse céu azul que nem vocês estão vendo, né? Estamos de costa, pro lado de lá tem as matas, os trabalhadores, e pro lado de cá é o bairro ali do Olivas ali, que nem vocês podem ver, né? Esse cenarinho verde aqui, ó, são os coentros que eu plantei, que eu mostrei para vocês. Olha como é que eles estão grandes, estão enormes, tá vendo? Tão enorme. Eu tiro o coentro e o coentro aqui cada vez cresce e dá mais e mais. Então com isso aqui eu tenho coentro à vontade, tá vendo? Aqui tá os repolhos, ali tá um monte de outras coisas plantadas ali. E eu queria, já que o assunto é Espírito Santo, ter um cenário diferente hoje. Então vamos aqui fazer a nossa oração para a gente dar início a esse estudo aqui. Eu espero que o áudio esteja bom e que vocês possam entender as palavras que eu falar aqui, já que eu estou bem próximo do celular para ficar bem gravado aqui, né? Vamos orar. Querido bom Deus, venha nos guiar aqui através do teu Santo Espírito, para que a gente possa estudar e aprender nesse quarto estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Para estar com essa pessoa que está estudando comigo, nos ajude a entender a tua palavra e o teu querer para nossas vidas. Amém. Eu fiz uma oração breve e também porque o estudo é muito longo, e vamos agora aproveitar o estudo. Então vamos estudar sobre a terceira pessoa da divindade. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos esses são Deus. Todos esses estão no controle de tudo. É onisciente, onipresente, onipotente. Está em todos os lugares. É eterno. Sempre existiu, sempre existirá. E não há o que faça ele ou um desses outros deixar de existir. Na função do plano da salvação, essa é a abertura que eu faço. Entendemos que o nosso Pai é Deus, ficou no céu, né? É o regidor de todas as coisas. Jesus, aquele que veio, que morreu, que tomou sobre si o nosso lugar, assumindo a culpa pelos nossos pecados, para nos proporcionar a salvação e a reconciliação com aquele que é santo, puro e perfeito, que é Deus, que é o próprio Jesus, que é o Espírito Santo. E Espírito Santo, aquele o Consolador, que sempre esteve aqui na terra, sempre esteve mais íntimo com o ser humano, tanto que ele tem a função de nos guiar no caminho da justiça, de conduzir-nos ao caminho correto, mostrar o caminho verdadeiro, né? É aquela voz que fala a nossa mente o caminho certo a seguir e que está presente conosco em todos os momentos, né? E se você faz uso da pessoa do Espírito Santo, da função do Espírito Santo, você é uma pessoa abençoada e guiada por Deus, e você vai para frente, ok? Vamos conhecer mais sobre o Espírito Santo, sobre suas funções e sobre a sua pessoa, ok? Então vamos lá. Por que podemos afirmar que o Espírito Santo esteve presente quando o universo e a humanidade foram criados? Então, no princípio, lá, o primeiro versículo da Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E em Gênesis 1:2 diz que a terra era sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Essa é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Ele olhava isso aqui, ele contemplava aquele local escuro para ali fazer algo, né? E disse Deus, façamos. Quando Deus disse façamos, em Gênesis 1:26, ele fala no plural, como se tivesse ele e outras pessoas, ao qual ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, vemos aí que nós podemos afirmar que o Espírito Santo esteve presente quando o universo e a humanidade foram formados. Então ele esteve presente quando Deus falamos, façamos o homem à nossa imagem. Pode ser que foi o próprio Espírito Santo que falou, o próprio Jesus que falou, o Deus falou, uma dessas três pessoas falou, porque isso aqui não cabe a mim e a você dizer quem é que está na escala de ser o líder da pessoa, dessa divindade de três pessoas de Deus. Mas cabe a nós entender que no plano da salvação o Espírito Santo está aqui para nos auxiliar e guiar o caminho da justiça. Mas estamos tentando especular um pouquinho aqui mais para entender que ele esteve no original plano da criação dos seres humanos. Então estava ali Deus na pessoa do Espírito Santo no começo da criação do homem e no começo da criação
do planeta, né? Vamos lá. Então entendemos isso aqui, né? Uma vez eterno, sendo uma das pessoas que formam a divindade, como podemos comprovar a personalidade do Espírito Santo? Então, como é que a gente pode comprovar que o Espírito Santo ele tem uma autonomia, que ele tem assim uma personalidade? Vamos lá, pela fala, né? E servindo, e mediante as atitudes peculiares e pessoais tais como a fala, né? Vamos lá, E servindo ele ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, né? Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado, em Atos 13:2. Então o Espírito Santo fala: apartai Paulo e a Barnabé. Por quê? Porque ele tinha uma missão para aqueles dois. Então não foi Deus que falou, não foi Jesus que falou, o Espírito Santo falou. E aqui está relatado que o Espírito Santo falou. Separa esses dois que eles têm uma missão. Ele examina também, então ele fala e também examina. Vamos lá, ele examina. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Está em 1 Coríntios 2, do 10 ao 11. Então, se eu sei alguma coisa de mim mesmo, é porque eu sou homem. Se o Espírito Santo sabe alguma coisa dele mesmo, é porque ele é Deus. E o Espírito de um Deus, ao qual o conhece. Então, ele examina as coisas de Deus. Ele examina a si mesmo, porque ele é Deus. E também ele intercede. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Então, quando você faz sua oração, quando você faz suas petições, o Espírito Santo ele apresenta a sua petição, a sua oração diante de Deus com gemidos inexprimíveis, de uma forma ao qual Deus vai entender aquilo que é melhor para você e para a sua salvação. Então ele fala, ele examina e ele intercede. Também ele contende. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6:3. Aqui está lá depois do dilúvio, né? Quando Deus, muito depois do dilúvio, quando Deus vem falando: olha, não é bom que o homem viva tanto, porque imagina se o homem vivesse ainda hoje 900 e poucos anos, quanta maldade, como não estaria esses tempos. Então, e da mesma maneira o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, né? Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede. E agora vemos que ele contende o meu espírito para sempre com o homem, né? Porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Vamos lá. Fica triste, o espírito também fica triste. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. O Espírito Santo é também aquele que nos sela. Ele nos tira aquela maldade que havia dentro de nós, e através de um novo caminho, de uma nova rota que ele nos ensina e nos inspira a conduzir, ele vai nos selando para o dia da salvação, ao dia ao qual Jesus virá nos buscar e nos apresentar a Deus, né? Vamos lá. A ação do Espírito Santo. Vamos ver algumas de suas ações. Como o Espírito Santo atua em favor da salvação da humanidade. Vamos lá. Algumas ações do Espírito Santo nas pessoas. Vamos lá. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Está em João 3:8, certo? Então o vento, você sabe que ele está soprando aqui para todo lado, mas eu não sei de onde ele está vindo e para onde ele vai. Assim também são aqueles que são guiados pelo Espírito. Então ele é um guia. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Está em João 16:13, certo? Ele é um guia. Ele convence também, quer ver? E quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Está em João 16:8. Ele também regenera.
não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Está em Tito 3,5. E ele também intercede, e da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, em Romanos 8,26. Ele também transforma: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andes nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis, e os observes, né? Está em Ezequiel 36, 26 a 27. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tu mudarás em outro nome. Sucedeu, pois, que virando eles as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Está em 1 Samuel 10, 6 e 9. Então, o Espírito Santo, ele também transforma. Ele também sela. E quem também vos estáis... em quem também vós estáis, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Está em Efésios 1,13. Ele também sela, né? Como a Bíblia, vamos entender agora como a Bíblia descreve o alcance e o poder do Espírito de Deus. Aqui está dizendo bem assim, ó: para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. E se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz, e a roda de mim, nem ainda as trevas me escondem de ti. Mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Está em Salmos 139, 7, 12. Então vimos aí que como a Bíblia descreve o alcance e o poder do Espírito Santo. É tremendo, porque ele é Deus, ele está em todos os lugares. Então eu estou aqui agora, o Santo Espírito está me auxiliando a estudar e a falar com você. Você está aí agora vendo esse vídeo, não interessa onde você estiver, o Espírito Santo está aí tentando te tocar o seu coração, tentando ajudar você naquela sua necessidade. E ele está em todos os lugares. Basta pedir o seu auxílio e Deus dará. A promessa do Espírito Santo. Então vamos lá ver agora a questão da promessa do Espírito Santo. Antes de ir para o céu, que promessa especial Jesus fez aos seus discípulos? Qual foi a promessa? Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 7 e 8. Então Jesus disse que ele subiria ao céu, e o Espírito Santo viria, o Consolador. Ele tem a função de Consolador. Ele viria para convencer o povo do quê? Da verdade, da justiça e do juízo. Primeiro ele convence da verdade, para a pessoa saber o que é verdade. E aí depois ensina a pessoa a agir com justiça, porque você conhece a verdade e age com justiça. E por que convencer de você agir com verdade e agir com justiça conforme a justiça? Para que você não venha a ser réu no juízo, mas que no juízo você saia de lá livre, pronto para morar no céu. Então vamos lá. A que se compara a promessa do derramamento do Espírito Santo? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva é a sua vinda, e certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Está em Oséias 6,3. Então, no Espírito Santo ele virá, como a chuva seródia que rega a terra. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justiça medida chuva, fará receber como outrora a chuva temporã e a seródia. Está em Joel 2,23. Então
hoje nós temos um pequeno auxílio do Espírito Santo, mas o Espírito Santo descerá sobre o cristão verdadeiro de uma maneira intensa, ao qual esse cristão terá forças para poder pregar, para poder falar, e com autoridade, ao qual os discípulos tiveram um dia. Se o problema é que ele não fala inglês, que ele não fala espanhol, o Espírito Santo irá colocar essas palavras em seu entendimento, e o que ele falar, as outras pessoas entenderão. Esse é o tão famoso dom de línguas. É você falar e todas as pessoas entender. Não você fala uma língua e ninguém entender. Você entendeu? Vamos lá. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós o espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Ezequiel 36, 25, 26. Então o Espírito Santo quer fazer um verdadeiro rebuliço em sua vida, uma transformação completa em sua vida, para que você saiba que de agora em diante você é um cidadão do céu e não mais um cidadão daqui, deste planeta Terra. Sendo um dos requisitos para receber a presença do Espírito Santo o conhecimento do Senhor. Como podemos obter esse conhecimento? Então é um requisito, né, para receber a presença do Espírito Santo, conhecer ao Senhor, né? Então Jesus fala assim: se vocês querem alguma coisa, então tenha prazer, tenha a dedicação em me conhecer, porque o que importa é justamente conhecer a Deus, né? Como se fosse mais íntimo, né? A gente se tornar mais íntimo de Deus. Então, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Está em João 17:3. Então, a vida eterna é essa, que nós nos proponhamos a conhecer ao Senhor, conhecer aquele que é eterno, conhecer aquele que vai produzir para nós a salvação. Então, vamos lá para a segunda. Como se manifesta o conhecimento de Deus em nossa vida? Agora eu já sei que eu tenho que conhecer o Senhor. Agora, como eu sei, como que eu vou entender assim, como conhecer o Senhor, para que Ele possa se manifestar em minha vida? E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Está nele, né? E não está nele, e não mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Está em 1 João 2, 3, 5. Então nós temos que conhecer a Deus, e sabemos que o conhecemos quando estamos guardando os seus mandamentos, fazendo a sua vontade, porque é através desse conhecimento, através dessa obediência, que nós vamos um dia habitar no céu. Porque se nós não obedecermos, o que nós queremos com ele então? Queremos ter um Deus para quê? Para nós sermos o Deus do nosso Deus, ou para Deus ser o nosso Deus e ser o regente da nossa vida? Então queremos um Deus para que ele seja o regente da nossa vida, porque ele sabe o que é melhor para nós. Ok? A presença do Espírito Santo. Dentre os dons concedidos por Deus, qual deles devemos com todo ânimo almejar? Então vamos lá. Eu vos digo, vos pedir, dar-se-vos-á, se vós buscar. Então você pede, mas vai ser dado se você buscar. Então, e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, qualquer que busca acha, e aquele que bate abrir-se-lhe-á. Então, se você quer, vá atrás, e quando você ir atrás e pedir e buscar, você vai receber. Isso é o que está escrito em Lucas 11, 9 e 10. Ok? 11 é o capítulo, 9 é o versículo do 9 ao 10. Pois se vos sendo maus sabeis dar vossas boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, se você continuar lendo até o 13, vai falar isso aqui, porque se você sendo mau sabe dar boas coisas para o seu filho, quanto mais Deus, que é amor, não dará algo muito melhor? Então vamos lá. Pede ao Senhor chuva no tempo das chuvas seródias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e cada um erva no campo. Está em Zacarias 10, 1. Então o Senhor sabe dar, e o Senhor sabe dar no tempo certo, ok? Quais são algumas das características da pessoa em quem o Espírito Santo habita? Olha, nós vamos encerrar nesse ponto e vamos pausar esse vídeo e continuar na segunda parte desse vídeo. Mas antes, vamos concluir aqui.
quais são algumas das características da pessoa quem o Espírito Santo habita. Então vamos saber quais características. Primeiro, porque assim diz o alto e sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Está em Isaías 57:15. Então Deus está dizendo que no alto e sublime monte ele habita para purificar, para salvar e para ir de encontro àquele que está abatido de espírito, para aquele que está fraco, para aquele que está cansado. Ele é a solução e ele é a salvação para estes. Está em Isaías 57:15. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 11:2. Mas o fruto do Espírito é a caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão. Está em Gálatas 5:22. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 5:32. Então, essas pessoas ficam pulando, girando, gritando e dizendo: estamos recebendo o Espírito Santo. Saiba você, o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem a Deus, àqueles que fazem a sua vontade, àqueles que buscam guardar e fazer da sua palavra o seu objetivo de vida, a sua razão de viver. Então a esses será dada a presença do Espírito Santo em suas vidas, ok? Vamos continuar, que eu estou vendo aqui que dá tempo para a gente continuar. O Espírito Santo e os primeiros discípulos. Como os primeiros discípulos de Jesus receberam o batismo do Espírito Santo? Vocês lembram? Lembram? Se não lembram, eu vou ler para vocês. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos correspondentemente no mesmo lugar. Eles estavam reunidos ali naquele local, no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Está em Atos 2:1-3. A aparência do fogo significava o zelo fervente com que os apóstolos trabalhariam e o poder que assistia à sua obra. Então, muita gente usa esse texto aqui para dizer que veio um dom de línguas ao qual você fala línguas e ninguém entende. Rapaz, existe mais de 200 línguas no nosso planeta e todas essas línguas é possível ser traduzidas, é possível ser entendidas. Mas naquela época não existia o estudo, não existia a tradução, não existia essa tecnologia, não existia algo apurado para poder querer entender. Então o povo se dividiu, cada um foi para um lugar, naquela época chamada Babel. E desde aquela época então, até nessa época que os discípulos se reuniram, o povo falava em línguas e dificilmente se reunia o povo justamente por causa dessa confusão de línguas. Mas mesmo assim, naquele local onde Paulo foi pregar, ele falava e todos entendiam a sua língua. E quando o Espírito Santo começou a tocar a essas pessoas que estavam ali reunidas, esses discípulos, eles começavam a falar. E aquele que falava em aramaico entendia o que falava em grego, o que falava em grego entendia o que falava na língua romana, e entendia o que falava na língua árabe, e entendia todas as línguas. Por quê? Porque eles estavam cheios e preenchidos com o poder do Espírito Santo. E era algo que não podia ser comprado ou que podia ser ensinado, era algo que foi dado por Deus. Mas muitas vezes vemos referências dos discípulos dizer que pregava na língua nativa do local. Para quê? Para que aquele povo entendesse a língua nativa do local. Então eles, mesmo tendo dom de língua, não chegavam no lugar onde todo mundo falava português e iria lá falar inglês. Eles falavam em português, porque a intenção da fala é para mim falar e você entender, não para mim falar e você não entender. Porque se Deus quisesse esconder algo de mim e de você, Ele não teria dado a sua palavra, Ele não estaria dizendo qual seria o futuro do ser humano, o futuro disso aqui. Então não tem motivo para Deus esconder nada de mim nem de você, pois Deus quer deixar tudo às claras. Ele quer que você entenda que nessa situação esses discípulos voltaram a falar a língua do Éden, ao qual era uma única língua, onde o que eles falavam todos entendiam. Esse é o verdadeiro dom de língua, é algo que não há estudo para isso, mas que Deus dá. Você entendeu? Deus dá. Não é pecado você fazer um curso de inglês, não é pecado você fazer um curso de espanhol, mas saiba que no momento oportuno Deus fará você falar a língua e todos irão entender, e aí já era a escola de inglês, e aí já era todo o resto, porque no céu nós vamos falar uma língua.
eu iria dizer universal, mas eu creio que o céu é mais do que aquilo que nós podemos ver, mas uma língua ao qual falo e todos entendem. O Espírito Santo e os primeiros discípulos, e aí vemos isso aí. Qual foi o resultado do batismo do Espírito Santo? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então eles falaram em outras línguas, ao qual o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Por quê? Porque naquela época havia vários idiomas, assim como hoje. Ok? Quando a Bíblia menciona o falar em língua estranha, o que se refere? Vamos entrar no ponto que a gente está entrando? Bem inusitado isso que eu acabei de falar, né? Refere-se à língua falada pelas pessoas que habitam em outras nações, tá vendo? Então, quando a Bíblia refere em línguas estranhas, ela se refere à língua falada com povos de outras nações. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Ezequiel 13:5. Não verás mais aquele povo cruel. Então, quando o povo era enviado à casa de Israel, eles eram enviados a um povo de língua conhecida. Quando eles eram enviados a outro estado, a outro local onde o povo falava diferente, eles eram enviados a um local onde as pessoas falavam uma língua estranha. Estranha por quê? Porque eles falavam a língua israelita e esse povo falava outra língua. Ok? Vamos lá. Então, não verás mais aquele povo cruel, povo de fala tão profunda, que não se pode perceber, e de língua tão estranha que não se pode entender. Isaías 33:19. Quando alguém vem com esse negócio de dom de língua para você, quando alguém vem com esse negócio de xiribatá e siriri, o anguarte leviosa, fala assim, olha, lê Isaías 33:19, lá está dizendo, não verás mais aquele povo cruel, povo de fala tão profunda que não se pode perceber, e de língua tão estranha que não se pode entender. Isaías 33:19. Qual foi o objetivo da concessão do dom de língua aos primeiros discípulos? Então vamos ver qual foi o objetivo da concessão dos dons de língua aos primeiros discípulos. Devido à multiplicidade de idiomas falado pelas pessoas que habitavam em Jerusalém, das diferentes partes do mundo, e a finalidade de alcançá-los com a pregação do Evangelho, em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Está em Atos 2:5. Então, por isso, o dom para poder você falar e todos entenderem. As pessoas que se encontravam em Jerusalém compreenderam a pregação dos primeiros discípulos ou apenas ouviram sons ininteligíveis. Certo? Então as primeiras pessoas, antes da descida do Espírito Santo, ouviam que eles estavam se expressando, mas muitas vezes não conseguiam compreender totalmente. E quando aquele que socorreu ajuntou-se à multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, por que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Atos 2:6-8. Então eles não eram galileus, mas o povo de Galileia e aquele povo que estava ali, que era de Galileia, ouviam eles, aqueles homens que não tinham a língua deles, falar na língua mais conhecida e mais clara que eles pudessem entender o que aqueles homens queriam passar. Isso é dom de língua, falar e entender. Biblicamente, esse é o verdadeiro dom de língua. Agora, porque as pessoas fazem essas loucuras, eu não sei. Movidas pelo Espírito Santo que não estão, porque aquele que é movido pelo Espírito fala e os outros entendem. O que se compara a glossolalia, ou seja, o falar em língua ininteligível e sem sentido. Assim também, vós, se com língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que diz? Porque estareis como se falando ao ar. 1 Coríntios 14:9. Então, você vai lá na igreja, frequenta o culto, o pastor pregou, falou, dando chibatá e siriri, não sei o que lá, nem ele entende o que está dizendo, depois ele faz uma tradução de merda, que ele falou uma palavra, e aquela tradução que ele falou serve para um texto da Bíblia inteiro, e aí você fala, mas eu não entendi, ele fala, vou traduzir para você, e fala um monte de besteira que não tem nada a ver com o que a Bíblia realmente tem para você. Complicado. O que o apóstolo Paulo diz ao se referir ao verdadeiro dom de língua na igreja e à compreensão daquilo que é dito? Dou graças a Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia,
eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. 1 Coríntios 14, 18, 19. Capítulo 14, versos 18 e 19. Ok? 1 Coríntios. Ok? O próprio Paulo dizendo: eu tenho sabedoria para falar em várias línguas, ou seja, em vários idiomas, mas eu quero falar 5 palavras na língua ao qual eu tenho inteligência para falar e saber o que eu estou falando. Ok? A voz de Deus ao coração. Uma vez que Deus nos fala de forma inteligível, a consciência mediante seu Santo Espírito, que perigo há para aqueles que desprezam sua voz? Então vamos lá. Assim, pois, como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçai o vosso coração. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós o perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Hebreus 3, 7, 8 e 12. Eu quero dizer uma coisa. O que aconteceu, né, quando apareceu aquela palavra lá, Mene, Mene, Tekel, Parsin, lá no templo, né, quando aquele rei estava tomando ali vinho nas taças do templo, nas taças sagradas. O que aconteceu? Ele mandou chamar alguém que pudesse interpretar ou traduzir aquilo que havia ali. Então, se não há intérprete, se não há tradução, é uma língua falsa, não é a língua de Deus, é uma língua estranha. Entendeu? É impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificados. Então é impossível uma pessoa dessa retornar, uma vez que ela está crucificada para si mesma. O Filho de Deus e expondo a ignomia. Está em Hebreus 6, 4 a 6. Vamos finalizar, que agora estamos finalizando. Que pecado não pode ser perdoado e como podemos evitar esse sério perigo? Portanto vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, e ser-lhe-á perdoada, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada, nem neste século, nem no futuro. Mateus 12, 31, 32. Então, blasfêmia falada contra o ser humano será perdoada, mas contra o Espírito Santo não será perdoada. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Hebreus 2:1. Esse texto ficou bem obscuro, por quê? Então eu posso falar qualquer blasfêmia em relação ao ser humano, que eu posso ir pedir perdão e conversar com ele, mas por que uma blasfêmia contra o Espírito Santo não teria o perdão? E outra, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Que pecado tão grave é esse que não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo? Ok? Vamos lá. O pecado e blasfêmia contra o Espírito Santo não jaz em alguma palavra ou ato súbito, mas na resistência firme e obstinada à verdade e à evidência. Portanto, não precisamos contemplar o pecado contra o Espírito Santo como algo misterioso e indefinível. O pecado contra o Espírito Santo é pecado de persistência, recusa em atender o convite para o arrependimento. Então, o pecado grave contra o Espírito Santo é quando o Espírito Santo fala ao seu coração aquilo que você tem que fazer, é o chamado de mudança, ao arrependimento, e você diz não. Satanás recebeu esse chamado. Muitas pessoas receberam esse chamado, dizendo: olha, este é o caminho, andai nele. Olha, esse caminho que você está seguindo é o caminho errado. Este aqui é o caminho verdadeiro, andai por este caminho. E a pessoa resistiu e disse não. Como consequência, muitas vezes, do próprio erro e do próprio perigo de sua vida e das consequências dos pecados da vida, a pessoa teve um problema mais à frente, morreu sem a chance de salvação.
Mas aqui tá, quando você ouvir a voz do Espírito Santo em sua vida, mesmo que você seja pecador, mesmo que você esteja no mar da amargura, ouça a voz de Deus. Você pode cair hoje, você pode cair amanhã, mas o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, para a glória de Deus. Então saiba que Deus está pronto a estender a mão para quando você estiver afundando no mar, porque você olhou para trás e porque você começou a enxergar suas falhas e seu erro. Mas olhe para Deus e siga firme nessa jornada. Permanecendo sob a bênção do Espírito Santo. Como podemos reter o magno dom da presença do Espírito Santo em nossa vida? Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Ambos amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. 1 João 4, 6, 8 e 13. Então, Deus nos deu o seu Espírito. Deus é amor. Eu sei que eu amo porque eu conheço a Deus. E Deus é amor e me ama e me amou. Ok? Então, estamos encerrando aqui esse estudinho de hoje, né? Foi um prazer estudar com vocês. Foi muito bom estudar com vocês. Só estou tirando aqui o suporte aqui. E é isso aí. Essa aqui é a minha laje onde eu fiz esse filme com vocês. Esses aqui são meus coentros que eu planto aqui, ó, tá vendo? Meus coentros, meu pé de uva ali atrás. Aqui tá aqueles repolhos que eu mostrei pra vocês que eu plantei. E ali eu planto umas batatas ali naqueles meio também. Foi bom estar aqui com vocês nesse dia bonito, nesse dia tranquilo, para poder estar fazendo esse vídeo. Veja o vídeo todo, se inscreva no canal, compartilhe aí. E quando você ir na igreja e que você vê aquelas gritarias, aqueles sons estranhos, saia de lá e procure orientação bíblica. Lembre dos textos que eu te falei. Se possível, peça aí que eu mando para você. Escreva comentários aí, comente um estudo que você gostaria que eu fizesse, que eu passasse para vocês. E um abraço, até o próximo vídeo. Esse foi o 4º estudo. E semana que vem vamos fazer o 5º estudo. Beleza? Um abraço, um feliz sábado e até mais.